Salve pessoal, aqui é o Potter falando diretamente de Belém do Pará. E dando sequência, né, à resenha dos quadrinhos de Volta para o Futuro, chegamos ao terceiro volume, que é De Volta para o Futuro com o arco Quem é Marty McFly. Então vem comigo que eu vou falar tudo sobre esse volume que traz, né, tal qual os volumes anteriores, a sequência, vamos dizer assim, canônica da trilogia de filmes amados por todo mundo. E se você já viu todos os vídeos e deu a curtida em todos eles, por que você não vai deixar nessa? Já deixa logo a curtida, se inscreve no canal, caso ainda não esteja inscrito, né? Esteja patetando aí, já se inscreve logo, ativa logo o sino para receber notificações de vídeos pai d'éguas que nem esse. Se quiser ajudar o canal ainda um pouquinho mais, compartilhe os vídeos. Quer ajudar mais ainda? Se você gostou da resenha dos quadrinhos aqui, que são feitos aqui no canal, a gente sempre deixa, quando a gente encontra, o link na descrição, né, dos nossos vídeos. Adquirindo os quadrinhos através desse link, né, que vai jogar vocês lá na loja da Amazon, vocês estão adquirindo o quadrinho sem pagar nada mais por isso, pelo contrário, estão adquirindo com desconto, né, muitas vezes muito bacana, e ainda ajuda o canal, né, com um trocadinho. Olha só que coisa pai d'égua. E pessoal, dando sequência, né, às obras, né, publicadas em quadrinhos, né, transpostas para os quadrinhos de Volta para o Futuro, esse terceiro volume, tal qual o segundo, ele é um arco de histórias. Aqui ele vem da edição 12 até a 17, salvo engano, com o arco Quem é Marty McFly. E aqui, pessoal, ela vai abordar também, tal qual os filmes, né, todas as mudanças, todas as variações de realidades que foram mudadas pelo Marty McFly, mas que só ele tem ciência, tem noção disso. Entendeu? O Marty McFly que existia em 1985, antes dos eventos do primeiro filme, não é mais o mesmo Marty McFly dos volumes anteriores, que alteraram, né? Que foi para 2015 também, e que depois também alterou a sua realidade após os eventos que aconteceram no De Volta para o Futuro 2. Então, tudo isso, como é que mexe a cabeça de uma pessoa que conheceu o seu passado, conheceu a sua vida antes e depois das mudanças? Como é que ficam na cabeça de uma pessoa as memórias, né, dessas duas linhas, né, cronológicas? E tudo isso vai ser abordado nesse volume aqui, que tem, né, de novo, né, Bob Gale, um dos co-roteiristas, né, acho que foi o roteirista principal de um grupo lá que fez a trilogia original, né, dos cinemas. Tem aqui também, obviamente, também o Jon Farber, que, né, acompanhou ele em todas essas edições que eu já narrei aqui também com vocês, e que nesse volume não conta mais com a arte do brasileiro Marcelo Ferreira. Traz aqui a arte de Emma Vicencelli, que não deixa a peteca cair aqui e também nos mostra uma arte bastante competente. E nesse volume, pessoal, tem 136 páginas coloridas e, tal qual os anteriores, capa cartão. Esse aqui já tem um verniz aplicado, além do título, também tem no personagem McFly e no nome, né, do arco também. Tem esse capricho a mais aqui, tal qual, né, lombada quadrada, como todos os demais volumes, orelhas dos seus dois lados. E aqui, pessoal, nós vamos ver justamente o Marty McFly numa crise de identidade. Porém, entretanto, todavia, nos volumes anteriores a gente tem visto bastante a presença, né, do nêmesis do Marty McFly, que é o Needles, né? E aqui nós vamos, na primeira edição logo, vai mostrar aqui um pouquinho do passado, da história do Needles. Por que ele é daquele jeito e principalmente o porquê que ele tem essa antipatia gratuita pelo Marty McFly. Abordando aqui, inclusive, alguns fatos, alguns desencontros e combates, né, enfrentamentos que já existiram com eles no passado. O que nos leva à edição seguinte, pessoal, em que, falei, né, como bem disse para vocês, vai mostrar aqui o McFly tendo problemas, lapsos de memória, confusões sobre a realidade, né, ao qual se encontra, onde nessa realidade, né, está tudo bem com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, seu pai, um escritor de sucesso, seus irmãos bem-sucedidos, e aqui ele tenta trocar uma ideia com a Jennifer, justamente fazendo a pergunta, né,
não apenas para ela, mas inclusive um papo cabeça que ele tem com o pai dele sobre a situação de que, da feita que se altera, né, as coisas na vida, quer seja através de pequenos eventos ou eventos grandes, até que ponto a nossa essência é mantida, né? Ele fica nessa crise de identidade, vamos dizer assim, e que o seu pai, inclusive, o leva para conversar e se aconselhar, inclusive, com o padre O'Flaherty, que tem uma conversa bastante interessante com o McFly, apesar de que, de acordo com os dogmas da igreja, se você luta contra o seu destino, você possivelmente está pecando, pois está indo contra os desígnios divinos, né? O que só faz botar mais grilo na cabeça do McFly. E faz também com que ele peça ajuda, não apenas para Jennifer, mas para o seu amigo, né? O seu eterno amigo de aventuras, Doc Brown. Aqui, pessoal, fica uma curiosidade, porque vai mostrar um pouquinho dos easter eggs que talvez não tenham sido percebidos pelas pessoas, né, durante os filmes De Volta para o Futuro. Um deles é a situação do primeiro encontro, né, do McFly com a máquina do tempo, quando o Dr. Brown apresenta eles no estacionamento do que seria o shopping Twin Pines Mall, e que, de acordo com o primeiro filme, né, eles voltam para o passado, onde era uma fazenda, esse shopping, e eles atropelam justamente um dos pinheiros. E aí faz com que, quando o Marty McFly volte para o seu 1975, já com tudo acertado, melhorado, não é mais Twin Pines Mall, e sim Lone Pine Mall. O mesmo podemos dizer, por exemplo, do salvamento do Dr. Brown, né, da Claire, que seria o desfiladeiro Clayton, que se torna desfiladeiro Eastwood. Essas pequenas diferenças, divergências, justamente de memórias, daquilo que ele viveu com o pai na época que era subjugado eternamente pelo Biff, e as memórias que ele teve novas, né, quando o pai já se tornou bem-sucedido, ficam em eterno conflito na cabeça do McFly. E isso, né, de novo, faz com que ele peça ajuda do Dr. Brown, e ele recebe um chamado. Na verdade, quando ele vai fazer um pedido, eles desenvolvem no volume anterior um método de comunicação através de tubos de tempo, literalmente. Quando ele vai fazer a pergunta, na realidade ele já chega em abrir o tubo e já tem uma carta na realidade. É hora de conversar um amigo do tempo. Quem foi que escreveu essa carta? E aqui nós vamos descobrir, pessoal, nós vamos ser apresentados na realidade a um novo personagem que estava alheio aos filmes, que é o professor Marcus Irving. Professor Marcus Irving, pessoal, nós vamos descobrir aqui, através de flashbacks, que ele era literalmente um plano B, vamos dizer assim, para o governo americano, no momento em que eles cooptaram o Dr. Brown, né, para quem acompanhou aqui, né, a narrativa do primeiro volume, em que o Dr. Brown ele foi, né, recebeu uma oferta de emprego do governo para desenvolver a máquina do tempo. Diante da recusa, né, dele, eles procuraram outros cientistas. O Dr. Irving foi um deles. E mostra que o Dr. Irving realmente estava muito perto de descobrir a máquina do tempo. Só que o Dr. Brown estava, na realidade, na frente dele, e um capacitor de fluxo à frente, né? Ou seja, era o diferencial. Foi aquilo que permitiu com que ele fizesse a viagem no tempo. O que fez com que o Dr. Irving passasse a monitorar, sabendo também da genialidade do Dr. Brown, passasse a vigiá-lo. E isso faz com que ele testemunhe, inclusive, também uma das aparições do Dr. Brown com a máquina do tempo. E faz com que ele, diante da confusão mental do Marty McFly, ele se aproveita disso para criar uma armadilha e fazer com que o McFly chame justamente o seu amigo. E é exatamente isso que o McFly acaba fazendo, sem querer. Quando o Dr. Brown atende ao chamado do McFly, ele se afasta da máquina do tempo e, obviamente, alguém vai se aproveitar disso. E é o Dr. Irving que se aproveita e some com a máquina do tempo. Gerando aí, pessoal, uma nova, né, toda uma nova divergência cronológica, onde o Dr. Irving, na realidade, foi quem inventou a máquina do tempo e se locupletou disso, fazendo com que ele busque justamente no passado, tanto do Marty McFly quanto do Dr. Brown, apagar
esse conhecimento da linha do tempo, fazendo com que ele apenas seja o grande descobridor e inventor da máquina do tempo. Para isso ele vai para o futuro, cria cópias robóticas do Marty McFly e utiliza como soldados no seu combate, né, a dupla de criadores, e isso vai fazer inclusive que os dois voltem, façam inúmeras viagens do tempo, incluindo aí para o período Jurássico, e na busca pela sobrevivência ponham à prova justamente a genialidade do Dr. Brown. Isso aí, obviamente, pessoal, vai fazer com que eles se enfrentem durante as várias linhas cronológicas até, obviamente, serem levados ao Dr. Irving de 1985, que, assim como o Dr. Brown, havia abdicado da sua vida pessoal em nome da ciência. E isso havia cobrado muito dele, incluindo a sua própria sanidade, fazendo com que o Dr. Brown e o Marty McFly encontrem uma solução mais pacífica e sensível para o problema do doutor, fazendo com que todos eles se tornem amigos. Menos, obviamente, o Needles, que continua sendo o babaca de sempre. Sensacional, né, pessoal? Esses compilados das histórias, tá, De Volta para o Futuro, infelizmente, vão acabar por aqui, pelo menos provisoriamente, enquanto a Geektopia não publicar os demais volumes, tá, de Volta para o Futuro, que saíram lá fora. Só para vocês terem uma ideia, tá? E isso eu abordei no vídeo, eu vou deixar ali no card. Nós temos vários volumes, 5 compilações, foram 25 edições, compiladas em 5 volumes. Foram outras minisséries também, que fazem parte desse mesmo universo criado, né, pelo corretorista de Bob Gale, e que tem total correlação com os 3 filmes. Espero sinceramente que a Geektopia atenda ao pedido deste nerd aqui e que publique as demais histórias, que estão simplesmente deliciosas, pessoal. A artista aqui, a Emma Vicelli, como eu falei pra vocês, não deixa a peteca cair, tá? Eu achei a arte dela bastante competente, mas é realmente no roteiro de Bob Gale com John Barber que a história brilha, né? Mantendo aí os pontos, né, amarrando os pontos, né, deixados nas edições anteriores e deixando outros também que com certeza, né, foram abordados nos demais volumes, do qual nós ainda não temos conhecimento. Para você que ficou curioso, eu já fiz a resenha dos volumes anteriores, eu vou deixar, tá, aqui, né, disponível para vocês. Me despeço, prometendo novidades aqui no canal, e se não estiver fazendo nada, valeu, um bom dia.